Aí. Então, bom dia, né, para quem vai assistir depois, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai botar um pouquinho a mão na massa, não sei se os meninos estão com Excel em mãos, se estão com caderninho em mãos, mas eu sugiro, porque a gente vai ter uma sequência aqui bem boa. Vou abrir a tela inteira, vai fazer o efeito buraco negro, para eu ir para o quadro, porque hoje eu vou precisar escrever para poder explicar. Então, vocês tendo dúvidas, e terão, eu sugiro que perguntem, porque exige um pouquinho de raciocínio lógico, principalmente o segundo exercício. Efeito buraco negro, tela infinita, aí. Então, vou começar por esse, é bem simplesinho. Uma coluninha de destilação. Nessa coluna, o que está acontecendo? Eu tenho a minha alimentação, que eu chamo de F, né? Então, F é a minha alimentação, é a vazão de entrada do processo. A alimentação, eu vou dizer que é 1.000 unidades de massa por tempo. Vou colocar, por exemplo, 1.000 quilos por hora. Na indústria é muito mais que isso, né? Essa alimentação, ela tem uma fração molar de benzeno, vamos dar o nome para ficar correto, ó. Fração de benzeno, fração em massa de benzeno, porque balanço de massa eu gosto de trabalhar com massa, ou é massa ou é molar. Né? Nas operações unitárias, na coluna a gente trabalha com fração molar. Aqui eu gosto de trabalhar com fração em massa, porque eu não quero calcular o que está acontecendo dentro da coluna. Eu só quero calcular os produtos. Então, eu tenho uma fração de benzeno na alimentação de 50%. Obviamente, uma fração de tolueno na alimentação de 50%. Depois, na planilha, eu consigo mudar esses dados. O destilado, aqui é a coluna D. Destilado, que é um dos nossos produtos, ele tem uma vazão desconhecida. Então, nós não conhecemos. Eu tenho uma fração de benzeno no topo, de 95%, e uma fração de tolueno no topo, que é o restante, de 0,05. Vamos lá. E, por último, o produto de base, ou produto de fundo. Eu gosto de chamar de produto de base, né, porque é da base da coluna, e para lembrar o nome B, né, que vem da tradução do inglês, que é assim, né? Mas, como produto de base, a gente está no Brasil. Vazão desconhecida também, né, eu vou colocar interrogação aqui, com uma fração de benzeno de 2% e uma fração de tolueno de 98%. Então, o que está acontecendo ali? Deixa eu ver aí. O que está acontecendo aqui? Eu tenho um total entrando. É que vocês têm que sempre pensar em balanços totais e balanços por componente. Então, eu tenho um balanço de massa global. De massa global. O que é o balanço de massa global? O total que entra na corrente F é igual ao total que sai na corrente D mais o total que sai na corrente B. E eu tenho os balanços por componente. Eu vou fazer um balanço por componente, que eu vou fazer um balanço para o benzeno. XF do benzeno é igual D, XD, D do benzeno, mais o B, XB do benzeno. Nessa última equação aqui, eu só tenho valores para o benzeno. Eu pego o total, multiplico pela porcentagem de benzeno. Total, porcentagem de benzeno, total, porcentagem de benzeno. A mesma coisa eu vou fazer para o tolueno. Ó, XFT igual destilado, fração de destilado de tolueno, base, fração da base de tolueno. Se eu somar as duas equações de baixo, vai dar a equação de cima. Até porque, né, se eu pegar aqui, ó, são só dois componentes, né? Se eu somar XF de benzeno
mais XF do tolueno, isso tem que dar 1, que é 100%. Se eu somar aqui, ó, destilado do benzeno mais o destilado do tolueno, tem que dar 1. E se eu somar aqui embaixo, a base do benzeno mais a base do tolueno, tem que dar quanto? 1. Não posso, em hipótese alguma, né, alguns pessoal desacostumado, né, somar essas frações aqui, ó, de correntes diferentes. Não existe isso. Não tem como eu somar a porcentagem de benzeno na alimentação mais a porcentagem destilado para dar o fundo, né? Isso aqui não existe. São correntes diferentes, calculadas diferentes. Cada um é um tubo, né? Está dentro de uma tubulação. Então aqui eu tenho o balanço global. É um equipamento só, né? Então fica mais fácil, o balancinho global. O que eu vou fazer lá no Excel para ele poder calcular? Porque aqui eu tenho que isolar variáveis e tudo mais, porque minha intenção é descobrir o D e o B, né, que são incógnitas, né? Então eu tenho, olha só, 3 equações com 2 incógnitas. Então o sistema tem solução. Ele não tem solução quando eu tenho mais incógnitas, variáveis desconhecidas, do que equações. Então eu vou pegar o balanço de massa global e vou fazer isso aqui, ó. F menos D menos B, se eu fizer isso tudo, tem que zerar. Então, isso aqui é uma restrição. Né? É uma exigência. O meu balanço de massa global tem que zerar, porque senão não faz sentido. Né? O que entra tem que ser igual ao que sai. O balanço de massa é assim. Né? O que entra de matéria é exatamente igual ao que sai. Não tem reação química e não tem acúmulo, né? Não tem variação no tempo, essa equação é válida. E eu posso fazer a mesma coisa para as outras duas correntes. Né? Então, eu vou dizer aqui, ó, que F, XFB, menos D, XD de B, menos B, X... Opa, deste lado. Tá certo. Estou errando a letra aqui. Base, benzeno. Tem que zerar. E a mesma coisa a outra. XF, tolueno, XD, deste lado. Tolueno, benzeno, base, X da base, tolueno. Também tem que zerar. Então, quando eu colocar as equações lá, eu quero fazer isso aqui. Isso aqui já resolve o sistema para mim. Né? Na mão, o que eu ia ter que fazer na mão? Eu só sei o valor de F. Né? Eu ia isolar ele nas equações e trabalhar por substituição ou por sistema. Dá um pouquinho de trabalho, né? Vamos Dá, acho que combinar. a gente fez isso por substituição, se eu não me engano. A gente resolveu mais por substituição do que por sistema. É a mesma coisa. Aí eu sugiro sempre aquilo que você tem mais facilidade, porque aí você vai ter mais certeza que vai acertar. Né? Deixa eu salvar isso aqui. Se não é por. Se você não. Se você escolhe um caminho que você não tem confiança, você tem uma chance maior de errar. E o jeito de resolver é o mesmo. Hoje em dia eu resolvo isso aqui por matriz. Aí eu substituo os termos aqui, ficam os termos desconhecidos, monto uma matriz, que é da matriz 3x3, e mando bala. Você vai pelo jeito mais complicado. É porque matriz eu consigo jogar na programação, né? Aí eu vou montar uma do zero aqui, cadê? Ó, esse aqui é o que eu resolvi, tá? Eu não vou fazer ele, não. Vou resolver ele aqui. Deixa eu copiar esse... Deixa eu ver se eu consigo copiar a imagem ali. Não. Vou copiar esse fluxograma aqui. Copiar tudo. Meu mouse tem um problema que eu não consigo clicar em alguns termos. Algumas figuras, algumas coisas assim. Aí, ele não vai. É assim mesmo. Depois eu completo lá. Aqui. Aí, beleza, ficou bom. Minha coluna e as correntes. Então, aqui é a minha corrente F. Lá em cima é a minha corrente D. Aqui embaixo é a minha corrente B. B de base.
Professor, Oi. dá só um pouquinho de zoom na sua tela do Excel, que tá meio pequenininha. Isso, obrigada. Então, vamos para as informações do balanço que eu montei aqui. As informações que a gente tem primeiro, que a gente já são fornecidas. Então, o que eu já tenho de informação? Eu tenho que a corrente F é igual a 1000. Eu sei o valor da corrente D? Não sei. Sei o valor da corrente B? Também não sei. Essas duas aqui são resultados. Então, eu vou até destacar ela aqui. Fazer um detalhamento aqui. Para destacar aqui, que são as correntes globais. E eu tenho as frações também conhecidas. Eu tenho o XF, né, a fração de alimentação do benzeno, que é 50%. Eu tenho o XF do tolueno. E eu vou montar aqui, ó, 1 menos a de cima. Porque aí eu posso alterar essa fração conforme eu quiser. Ele vai dando 100%. E eu tenho alimentação. No produto de topo, XD, aí eu tenho do benzeno também. Eu quero 0,95. Então, a fração de tolueno é o restante. 1 menos a anterior. Então, aqui eu tenho alimentação. Aqui embaixo eu tenho destilado. E no fundo eu vou ter a base. Opa. Mesma ideia para todos. Eu falo sempre, se o cálculo não segue um raciocínio lógico, algo de errado está ali. Então, na base, x da base do benzeno, x da base do tolueno. Vou pedir, quanto que eu tinha ali? 2% de tolueno. Então, 0,02. E aqui é igual 1 menos a de cima. Essas são as informações fornecidas para nós. Agora eu vou para o balanço de massa real aqui. Ó. Essas equações eu vou inserir. Ó, F menos D e B, e depois as por componente. Então, vamos lá. Balanço de massa global me diz que F menos D menos B tem que ser igual a zero. Eu vou fazer um negócio aqui para ficar bem legal. A dica aqui. Ó. Essa célula do D, eu vou dar um nome para ela, aqui à esquerda, caixa de nome, e vou chamar ela de D. Deste lado. Essa célula que eu selecionei aqui, o B, vou lá na caixa de nome à esquerda, vou chamar ela de B. Mudei o nome. Esse aqui, ó. Aí eu vou fazer a mesma coisa para todos aqui, ó. Só que eu vou fazer de um jeito mais prático. Ó. Vou selecionar tudo. Vou aqui, ó, em fórmulas. Clicar aqui, ó, criar a partir da seleção. Criar novos nomes com base no quê? Na coluna esquerda, que eu selecionei. E ok. Nossa, eu não sei se alguém já fez isso, né? Se vocês conhecem esse recurso. Mas olha só que legal. Eu vou aqui em gerenciador de nomes. Então eu tenho B, que eu não tenho valor, D, e as outras variáveis com o nome definido. Mas para que serve isso? Eu vou criar a equação minha aqui. Ó. Balanço de massa igual. Ah, eu não criei a do F, né? Professor, uma pergunta. Aqui, a gente colocou o balanço de massa global como sendo F menos D menos B tem que ser igual a zero. Sim. Mas aí eu poderia colocar a primeira equação F igual a D mais B também, que daria certo? Para o que eu vou fazer aqui, para resolver o sistema, ele não dá certo, né? Porque eu quero que o valor resultante seja zero, que eu vou usar o solver. Ah, tá, você vai usar o solver, entendi. Isso. Aí daqui a pouco você pode voltar com a pergunta, que aí vai fazer mais sentido. Ó, então eu vou aqui, ó, igual. Eu não preciso ir lá selecionar a célula, fazer assim, ó, tal. Eu vou fazer assim, ó, igual F menos B, não, D menos B. O 1000, eu quero que seja quanto? Zero. A mesma coisa para os outros, tá? Como é que era a equação? Ó, opa, aqui eu balanço por componente. Vou anotar aqui. Ó. Massa, balanço, massa por
componente. Aí era assim, ó, F, XF, menos D, XD, menos B, XB. Isso tem que dar zero. Aqui é só para anotar a equação, tá? Agora eu vou colocar ela aqui do lado. Como é que fica? Ó, igual F vezes XF de benzeno menos D vezes XD do benzeno menos B vezes XD do benzeno. Aí, enter. Ó, deu 500. Deu 500 porque lá em cima não tem o valor, né? Então, tá dando errado ainda. E eu quero que isso seja igual a zero. Eu vou fazer o mesmo balanço para o tolueno. X, aqui não precisa, é só aqui mesmo. É igual a F, XF de tolueno. Opa, tem que multiplicar, né? XF tolueno menos B vezes XD do tolueno menos B vezes XD, XB do tolueno. Tem que dar zero. Se eu mudar qualquer valor aqui, desses aqui, vai alterando. Mas a minha ideia é encontrar esse amarelo aqui. Agora, o solver. Vou lá em dados. Quem não tem o solver liberado tem que desbloquear ele, né? Tem que ir lá em arquivo, opções, lá no finalzinho aqui, ó, suplementos. Suplementos do Excel, eu tenho que ir e ativar essa caixinha do solver. Eu consigo ativar ele pelo Excel, aquele que é igual ao Docs, Google Docs ou não? Eu não lembro de trabalhar com solver no Docs, tá? Depois, no finalzinho, eu dou uma olhada. Dependendo, eu monto até um materialzinho sobre isso lá. Vamos lá para o solver. Antes que eu esqueça. Ó, solver. Aí, ó, o objetivo meu é o balanço de massa global. Onde que está meu balanço de massa global? Aqui, ó. É que ele dê valor de zero. Por isso que eu isolei ele, tá vendo? Porque eu só tenho a opção máximo, mínimo e o valor exato de zero. Se eu tivesse um valor que eu quisesse para corrente, eu poderia até usar aqui também, né? Mas eu não sugiro. Quais são as células variáveis? Aquelas que eu quero encontrar. Ó. Então eu seleciono uma por uma com o botão Ctrl. E quais as restrições que eu tenho? Ó, o meu balanço por componente tem que ser igual a zero para o benzeno. E o meu balanço para o tolueno tem que ser o quê? Igual a zero. Então, eu tenho ali meus valores e as minhas restrições. Olha que interessante, que as células variáveis, elas pegaram um nome, o D e o B. A gente resolve. Opa, deu um erro. Onde que eu errei? Ele não encontrou um ponto. Eu devo ter inserido alguma coisa errada. Porque às vezes a gente faz umas besteirinhas também. Ah, eu fiz bonitinho. Mesma coisa. Esse aqui é o meu gabarito, né? Lógico que eu já deixo ele pronto. Tá, fiz a mesma coisa. FXF, vamos conferir as equações que eu inseri. Possivelmente algo de errado não está certo. FXFB, DXDB. Errei aqui, ó. Aí uma letrinha. Eu tinha colocado a fração do topo e não do fundo. Vamos para o solver de novo. Aí, ó, a diferença. Por isso que você só saber o computador não resolve, né? A gente não souber o que quer dizer os valores, onde que está o erro, e como são as equações, não adianta nada. Ah, aqui está dando um número muito pequeno, 10 a menos 11, 10 a menos 13. Então, esse aqui é um erro... nem se eu somar todos eles, dá um valor grande, tá? Dá menos 4 vezes 10 a menos 11. Então, é um erro muito pequeno. Então, para esse caso, ó, o meu destilado é 516,
e o produto de base é 483. Se eu mudar a fração, agora é fácil. Eu vou mudar a minha exigência de destilado, eu quero que seja 0,98, quero que seja 98% destilado, pureza. Agora é só ir no solver e mandar resolver de novo. Ah, tá vendo que ele mudou agora? Por quê? A fração em cima e embaixo tá igual. Se eu mudar para 0,99, aí já muda a história. Solver, resolver. Ó, alterou. Então, a primeira vez que você monta, dá um pouquinho de trabalho. Depois, fica bem mais fácil. Entendeu isso aqui? O próximo é mais chatinho. Entendi, mas eu dei uma bugada no montar o balanço por componente no Excel. Aqui Isso. eu fiz o seguinte, eu peguei as equações já. Sabe essas equações que estão aqui, ó? FXFB, DXDB, DXB, que é da base, com Bzeno. E depois a mesma coisa para o tolueno. Então ficou assim, ó, igual F vezes XF, quero de quem? Do benzeno. Menos B vezes XB, quem? Do benzeno. Menos B vezes XB do benzeno. E a mesma coisa eu vou fazer para o tolueno. Ó. Igual F vezes XF, tolueno, menos D vezes XD, tolueno, menos B vezes XB do tolueno. Zerou tudo. Então, o componente, deixa eu arrastar isso aqui para o lado. Aqui eu fiz para o benzeno e aqui para o tolueno. Se eu somar os dois componentes, né, ele sempre bate. Aqui aqui dá para tirar mais informações, né? Se eu pegar aqui, ó, quanto tem de benzeno na alimentação? Eu vou fazer, tá aqui, ó, benzeno, tolueno. De benzeno, eu tenho, ó, igual, ó, F, eu esqueci que eu coloquei o nome, igual a F vezes XF de benzeno. Quanto tem de tolueno? Igual a F vezes XF do tolueno. Eu vou colocar uma soma, né, tem que dar 1000, que é a corrente F. Deste lado, mesma coisa, benzeno, a gente conferir os valores. Tolueno, e aqui embaixo a corrente D. Quanto tem de benzeno? É igual a D vezes XD de benzeno. Quanto tem de tolueno? É igual a D vezes XD do tolueno. Se eu somar os dois, se você olhar esse valor que eu coloquei aqui com o que deu lá de resultado, ele bate. É que aqui está com 3 casas, né? E a mesma coisa para o produto de base. Benzeno, tolueno e a corrente B. Então, ó, igual B vezes XB do benzeno. Igual a B vezes XB do tolueno. Se eu somar, 505 e 15, igual no calculado ali. E se você pegar aqui, ó, esse benzeno, 10.10 com 489.90 e somar, vai dar 500. Se eu pegar 495 mais 495 e somar, também dá 500. Então, por componente, ele sempre bate. Não sei se ajudou na clareza do que você tinha Sim, pensado. agora eu consegui visualizar melhor. Porque a gente tem a tendência de querer somar coisas de correntes diferentes, né? Ele não pode. E agora, cadê ele? Cadê ele? Não era esse. Vou copiar da outra planilha aqui. Ah, não. Vou fazer nessa aqui mesmo. Tá pronto. Eu vou ter que copiar essa imagem lá para explicar ele. Para minha luzinha. Não, acho que já tinha copiado. Aí.
Esse aqui é para quebrar a cabeça, hein? Vamos lá. Eu quero preparar um mosto para ir para a fermentação. E eu tenho duas opções, né? Primeiro, né? Eu posso diluir o melaço com água e eu vou ter um mosto. Ou eu vou diluir o melaço com caldo de cana, né? Para ajustar as vazões para reaproveitamento. Então, eu quero que o meu mosto tenha 20 metros cúbicos por hora e um Brix, que é a fração de sólidos, de 20 graus. 20 graus Brix. Então, essa é a exigência. Eu tenho, então, como eu disse, ó, eu vou fazer a diluição do melaço com água para chegar no grau Brix 20, ó, 58 com zero. Tá vendo? Eu vou diluir esse Brix. E depois eu vou diluir o melaço com caldo de cana. São duas operações diferentes e eu quero a vazão das duas, para a gente poder comparar. Então vai ser isso, um problema assim. Professor, Oi? sobe um pouquinho, por favor, ali na descrição. Por que o mosto é 20 metros cúbicos? Não. Ah, é 80, tá? Ah, tá. É que eu tava com 20 na cabeça, anotei 20. Mas é 80. Eu tinha certeza que eu tinha escrito 80, na minha cabeça aqui eu tô... Então eu tenho... Vou fazer isso aqui, ó. Primeiro, melaço, água, vou diluir os dois e vou ter o meu mosto. Então eu vou chamar de corrente 1, corrente 2, corrente 3. E na segunda situação, vou pegar melaço, aqui embaixo não vai ser mais água, agora vai ser caldo. Vou diluir e vou ter o mosto. Aí a pergunta é, né? Qual vai ser a vazão necessária de água, de caldo e de melaço nas duas situações para chegar no mosto? Então, ó, lembrando, né? Vou pegar aqui, ó. O meu balanço de massa global, como que fica? Corrente 1 mais corrente 2, que são as duas entradas, é igual a corrente 3, que é a saída. Lembra como é que eu fiz lá? Ó, C1 mais C2 menos C3 vai ter que zerar. Essa é uma exigência. Esse é o meu objetivo, na verdade. Aí agora eu vou usar alguns princípios, porque ele fornece isso aqui, ó. A densidade massa específica média, né? Massa específica da mistura. Lembrando, né? Por que eu falo isso aqui, tá? Porque ele só deu a massa específica, o Brix. Né? A massa específica é massa por volume. Então, olha só. No balanço de massa, ali eu estou usando massa. A massa é ρ vezes V. Então, por exemplo, o C1 vai ser quem? O ρ do melaço vezes o volume, ou a vazão volumétrica do melaço. Isso vai dar em massa. O ρ do melaço eu tenho, o volume não. Então, o volume é uma incógnita. Vou destacar ele aqui. No C2, quando eu fizer com água, eu vou ter o ρ da água vezes a vazão da água. Eu tenho a vazão da água? Não. O C3 eu tenho, né? O C3, que é o ρ do mosto, o ρ do mosto eu não tenho, né? Vezes a vazão do mosto. O ρ do mosto é calculado por essa expressão ali, ó. Aí vai depender de quem está na mistura. Eu sei que o C3, tá? Vou até isolar ele aqui. Eu sei que o C3 é 80, né? Que é 80 metros cúbicos, até porque eu escrevi errado. Na verdade, 80 é volume, né? Esquece. Eu sei que o V do mosto é 80 metros cúbicos por hora. Falta encontrar, então, C3 e o ρ do mosto. Lembrando que o ρ do mosto vai ser aquela soma ali, ó. Vai ser, então, ó,
se eu fizer para água, tá? A primeira situação, o rho do melaço vezes a vazão do melaço, mais o rho da água vezes a vazão da água. E eu vou dividir, ó, soma das massas, né? Aqui eu tenho a vazão em massa do melaço, vazão em massa da água. C1 mais C2. Isso eu vou dividir por quem? Pelo volume, pela vazão volumétrica, que é a vazão que a gente tem do mosto. Entendeu minha baguncinha aqui? É, mais ou menos, mas não tá tão ruim. Aí eu vou fazer a mesma coisa depois quando for para o caldo de cana. E onde entra o BRICS nessa história? Aqui eu estou falando balanço global, né? Aí o BRICS ele entra como balanço por componente. Balanço de massa por componente. Então eu vou pegar ali, ó, o C1 vezes o BRICS da corrente 1, que é o melaço. Vai estar lá 0,58, né? Que é 58%. Mais o C2 vezes... Qual que é o BRICS da água? 0. Igual ao C3 vezes o BRICS que eu quero, que é 0,20. O C3 eu não sei porque eu tenho que calcular, porque é massa, tá? E se eu fizer... Esse aqui é um balanço para os sólidos. E se eu fizer o segundo caso, aqui é para água, diluindo com água. Se eu diluir com caldo de cana, aí vai ficar ó, C1 vezes 0,58, porque o melaço não muda. C2 vezes... E qual que é o BRICS do caldo de cana? Olha lá, 14. Ou 14. É igual a C3 vezes 0,20. Aí eu vou fazer o mesmo esqueminha, isolar os termos para poder fazer igual a zero, para poder jogar lá no Excel. Aí agora eu vou lá para o Excel. Porque esse sisteminha aqui, esse sim dá trabalho, viu, Duda, Maria Eduarda? Porque eu tenho, olha só, o que eu tenho de incógnita? Eu tenho as vazões. Como eu não tenho as vazões, eu também não tenho o ρ do mosto, não tenho a vazão em massa do mosto, então eu acabo tendo 4 incógnitas. Você tem tudo de incógnitas. O problema é uma incógnita inteira. E aí, para fazer isso na mão, eu tenho que isolar um termo aqui, substituir no outro. É um trabalho danado, tá? Eu já dei isso aqui em prova. Agora eu vou lá pro balanço, ó. Eu até resolvidinho, bonitinho aqui, ó. Mas vamos fazer a parte. Dá o zoom, né? Ô, professor, Ah, a Brenda falou, coitada dos alunos, que você deu em prova. eu vi aqui. É porque eu dava aula disso aí, né? Então eu tinha toda a teoria antes. Mas vocês tiveram pouco tempo, né? Então, primeira situação, eu vou fazer com diluição com água. Eu vou fazer esse esqueminha, igualzinho daqui, ó. Bonitinho. Na diluição com água, né, o que que eu tenho? Ó? Eu tenho a corrente C1, corrente C2 e a corrente C3. E quais informações que eu tenho? Ó? Eu tenho o ρ, vou inserir o símbolozinho dele aqui. Na corrente C1 é só melaço. Então, o ρ do melaço é 1.400. Na corrente C2 é só água. Então, é 1.000. Depois, o que que eu tenho de informação? Eu tenho o BRICS. Eu não tenho o C3, né? Eu não sei o ρ da mistura, tá? Do mosto. Eu consigo calcular, né? Daqui a pouquinho, mas eu não sei. O BRICS, ele é calculado, né? Ele tem, na corrente C1 é melaço é 58, na C2 é água, então dá zero. Eu sei o BRICS que eu quero? Eu sei, né? É 20. Certo? O que mais que eu preciso de informação? Ó, vazão, volume e vazão em massa. Vazão e volume
Eu não tenho nem o C1, nem o C2, e o C3 eu tenho que é 80 metros cúbicos por hora. A vazão em massa, como é que eu falei que vai ser calculada a vazão em massa? Olha só. Rho, volume. Rho e volume. Então, eu vou aqui, ó. Vazão em massa do melaço vai ser o Rho dele, vezes a vazão em volume. Mesma coisa para a água. E o C3 vai ser o Rho dele, que eu não sei, vezes vazão em volume. O que mais que falta? Olha só. Vazão em volume, vazão em massa, Rho e Brix. Acho que é só. Falta eu colocar a equação do Brix, do Rho. Aqui, ó. A equação do Rho é essa aqui que eu montei, ó. Rho, isso aqui tudo. Então vai ser o quê? Ó? Igual. Usando essa equação que é fornecida no exercício, tá? Em massa. Então eu vou pegar, abrir parênteses, né? A massa que entra da corrente C1 mais a massa que entra da corrente C2. Isso aqui eu vou dividir pelo volume, que está aqui. Aí eu vou dividir pelo volume. Que já foi Essa dado. equação que você está colocando aí é a mesma coisa que aquela equação que você mostrou lá na outra telinha, né? Essa aqui, ó. É a massa que entra do melaço mais a massa que entra pela água que vai dar o volume do mosto. Na verdade, aqui, se você parar para observar, ó, essa equação aqui, ó, o rho do mosto vezes o volume do mosto é igual o rho do melaço, volume do melaço, mais o rho da água. Eu estou diluindo, né? O volume da água, vazão da água. Só passei o volume dividindo, porque eu já sei. Eu estou diluindo essas duas substâncias. É igual na química lá, ó, C1V1 é igual a C2V2 mais C3V3. Eu estou fazendo um processo de diluição. Agora fez mais sentido. É tipo isso. Aqui, né, a gente já usa uma linguagem mais chatinha, né? Ó, se eu colocar valores aqui, ele já vai ajustando as nossas informações. Então, quais são as restrições que eu tenho que colocar, então? Balanço de massa, ó. Balança de massa global. Vou fazer o balanço de massa global aqui, para depois ter espaço para fazer chama? O do com caldo de cana. Então, o balanço de massa global vai ser, ó, C1 mais C2 menos C3. Isso vai ter que ser igual a 0. Então, vamos lá somar. É igual. Ó, o C1 está aqui. Mais C2 está aqui. Menos o C3 que está aqui. Ó. Deu 0 porque é a coincidência do destino, né? Com toda certeza. O destino quis que fosse 0. Hã? Não entendi? O destino quis que fosse 0. Coincidiu as coisas, né? Mas não é comum que isso aconteça, não, tá? Eu conferindo os valores, ver se eu não perdi nada no meio do caminho. Certo? É porque falta o balanço por componente. Balanço por componente, eu vou fazer balanço, eita, massa, os açúcares. É o componente do BRICS. Então vai ser, ó, C1 vezes o BRICS dá 1, né? Mais C2 vezes o BRICS dá 2, menos 2 menos C3 vezes o BRICS dá 3. Isso tem que dar 0. Então, como que vai ficar essa equação? Ó? Igual C1 está aqui, vezes... Ó, o BRICS é porcentagem, né? Então, eu tenho que dividir por 100. Mais C2 vezes
o Brix ali é zero, né? Mas vou deixar a equação pronta como se não fosse. Menos esse dividido pelo Brix. Divididão. Vezes o Brix dividido por 100. Ó, deu zero? Não deu. Então é restrição. Vou pegar esse aqui, colocar aqui. Pronto. Acho que já dá para calcular esse, né? Vamos lá em dados, solver. Qual que é o meu objetivo? Que o balanço de massa global seja igual a zero. Eu vou alterar quais células? Aqui. Vazão em volume, vazão em volume. E qual restrição que eu tenho? O balanço de massa para açúcares tem que dar zero. Só isso. Se os deuses do cálculo ajudarem, aí, ó, ajudaram. Só não sei porque que eu fui para outra planilha. Aqui. É, algo de errado não está certo, tá? Por que que eu sei que está errado? Porque o Brix não tá dando zero. Não, o Brix não tem que dar zero, não, tá? Essa densidade aqui ó, não faz sentido. Porque ela tem, não é diluição, tem que dar entre 1.400 e entre 1.000. Então eu vou ajustar essa equação aqui. Ó. Provavelmente tem algo errado nela. É o ρ vezes isso, mais esse ρ vezes isso. E aí eu vou dividir pelo volume. Agora eu vou mandar calcular de novo. Ele está indo para o outro. Vou fechar essa planilha aqui. Não faz sentido esse valor. Vamos lá para o meu gabarito para eu conferir o que eu posso ter feito de errado. Não vejo nada. Que essa aqui deveria ser, esse aqui é a densidade que deveria ser a resposta, tá? Que é o que faz mais sentido. A massa e os volumes. O meu tá até bonitinho demais aqui. E aqui eu fiz seguindo o passo a passo, ó. Deixa eu ajustar aqui os valores, porque o visual é importante. Eu não sou muito bom no visual, mas é importante. Deixa eu chutar valores maiores aqui, só para ele ajustar ali depois. 1.400, 1.000. O volume é chute, isso aqui é dado. Vazão em massa. Bri. Certo, certo. Certo. Deixa eu fazer uma sominha aqui. Aqui não zerou, né? Vamos lá de novo. Coisas que acontecem no ao vivo. D22. D23. Provavelmente inserir alguma equação errada, eu vou fazer de novo. Não tenho muita paciência. Isso é porque o senhor não deu nome para células, tenho certeza. Aqui fica estranho esse denome, né? Mas eu posso fazer isso, ó. Vazão em massa. Aqui, ó. Fórmulas. Criar a partir da seleção. A coluna da esquerda. Essa seleção não é válida porque eu tenho um intervalo, tá vendo? Então eu vou fazer assim. Vou fazer o jeito mais fácil. C1. Eita. O negócio tá maluco hoje. Tá indo para a célula C1. Ah, eu não posso dar nome de coluna, tá? Vou colocar um símbolo embaixo aqui, ó. Tipo, ó, C1
Underline. Não aceita. O underline é reservado. Quando o nome é reservado, ele dá erro. T1. Você já fez com underline. Hoje, C1 com água. Pronto. Começa com. Tem alguma coisa reservada. Vou dar nome, não. Tá dando muito erro. Eu não tenho paciência assim. Não, não tanta. Vamos lá de novo. Ó. C1 é esse vezes o BRICS. Mais o C2 vezes o BRICS. Menos o C3 vezes o BRICS. Não concordo ainda. Onde está o erro? 575. Não existe esse valor. Não faz o menor sentido. Esses valores de vazão volume foi você que colocou? Não, esses aqui foram alterados. Tá. Eles foram alterados com base em qual resultado no solver calculando, né? Aham. Tá. Ó, eu tenho que chutar um valor inicial para ele poder começar o cálculo. Isso aqui não está fazendo sentido, esse valorzinho aqui. Vamos lá. Qual? Esse vezes esse, mais esse vezes esse, dividido. Eita. Dividido por esse. E aí, a vazão em massa é esse vezes esse. Mas aí não deu. Vamos lá para o solver. Malucão. Deixa eu ver o que eu tinha deixado nesse solver aqui. É a mesma coisa, não mudei nada. S29, valente massa para os sólidos. E a S32, que era a restrição. Mistérios da meia-noite. Vendo que aqui deu certinho o Rho. Isso que eu fiz hoje. É o universo zombando da sua O cara. universo está zoando comigo mesmo. Deixa eu ver uma coisa aqui. O universo está zombando da minha cara hoje com força. Vou colocar o Brix já em porcentagem. Assim. Seja 58, 0 e 20. Então, alguém digitou alguma coisa. Nem o Excel está querendo. Não, e eu tenho. Pior que vocês viram que eu tenho a solução ali, né? Então, a vazão vezes o Brix. Mais vazão vezes o Brix. Menos o resultado vezes
o Brix. Só que essa vazão em volume está tudo errado. Dados, solver. Vou redefinir tudo, porque quando a gente não acha o erro, a gente faz de novo. Alterando quais células variáveis? O volume e o volume. Qual a restrição? Esse resultado tem que ser igual a zero. Não está dando certo. Eita. Tem que Não, ter alguma coisa que a gente não tá enxergando, que não é possível. não, é assim mesmo que funciona. O erro a gente não vê. A vazão aqui deu certinha. Vou criar uma restrição aqui. Eu não estou satisfeito, tá? Então eu vou dizer assim, ó, que o C3 em volume é igual C2 mais C1. Né? O volume, a gente considera o líquido praticamente incompressível, né? Então vai ser assim, ó, igual o C3 menos o C2 menos o C1 tem que dar zero. E não está dando. Adicionar restrição. Isso aqui tem que ser igual a zero. Ó, foi. Agora eu concordo com o resultado. 1109 está entre 1400 e 1000. O volume faz sentido. E aqui eu fiz sem colocar exigência. Engraçado. É o dia que ele quer resolver. O Excel falou o quê? Você não vai me exigir? Pois vai me exigir sim. Sim, mas ó, deu certo. Ó. Até a resposta bate. Ó, 21. Ah, não bate não. Essa aqui bate com a do livro, que eu calculei agora. Agora vamos testar para ver se deu certo no último, que é fazendo o cálculo com caldo de cana. Ô, professor, qual que foi essa restrição que você colocou que eu dei uma moscada e não prestei atenção? O volume C3, que é do mosto, tem que ser igual à soma da água mais a soma do melácio, do volume. Aqui faz sentido, né? Vou copiar esses dados aqui, só que agora é de lição com caldo. Aí a C1 continua igual, que é melácio. O C2 agora já não é não é mais água, agora é caldo de cana. Então o Brix vai mudar. E o Rho também, ó, agora é 1080. E o Brix é 14. É 14, que é porcentagem. Essas vazões estão tudo errado. Vou fazer o mesmo raciocínio aqui, ó, fazer com eles. Fazendo. Tá vendo que aqui que já está dando erro ó, no balanço de massa dos açúcares. Aí eu vou lá no dados, solver. Meu objetivo agora é o novo balanço. Tem que dar zero. Quais são as novas células variáveis? Essa e essa que são vazão em volume. Preciso remover essas restrições, porque são do outro exemplo, e adicionar as novas. Né? Esse aqui, ó, balanço de massa para açúcar, tem que zerar. E o volume também tem que zerar. E aí ele dá um erro. Ah, dá erro porque aqui tinha equação, tá? Lógico. Eu tirei a equação, copiei só o valor. Vazão em massa igual volume vezes ρ. O C3 também tinha equação. É igual esse mais esse dividido pela vazão em volume. Solver. Pronto, já é. Esse foi mais. Depois que eu achei o erro, ficou mais fácil.
Então, nós temos todos os dados agora calculados. Isso aqui é para o segundo caso. Isso aqui é para o primeiro. Aqui. Então, mudou a vazão necessária de melaço. Antes eu estava diluindo com água, né? Então, o melaço eu precisava de muito melaço. Agora eu estou diluindo com caldo de cana que já tem Brix. Então, a vazão diminui consideravelmente. A vazão em massa também muda bastante, né? E eu já descobri por que eu errei, né? Por que eu tinha errado? Precisava de mais uma restrição. Alguém sabe me dizer? Eu tinha mais incógnitas do que variáveis, né? Do que equações. Eu precisava de uma equação a mais para confirmar o balanço. Por isso que ele dava erro. Se eu não ajustar a quantidade de equações com a quantidade de variáveis, ele trava e não resolve. Ele viu que ele não deu erro, deu resposta, só que como a gente conhece o processo, eu sei que a resposta que ele deu estava errada. Então, para o mesmo número de incógnitas que eu tiver, eu vou ter que ter a mesma quantidade de equações. Se eu tiver 10 incógnitas, eu tenho que ter 10 equações aí no Excel. Isso a gente chama de calcular grau de liberdade. Eu tenho um para fazer nas próximas aulas, que é... eu fechei. Acho que era esse. Para fazer nas próximas... Que é esse aqui, ó. Tá vendo? Quantos processos eu tenho? Esse aí vai dar erro, certeza. Não, esse aqui já é resolvido. Só que esse aqui, eu tenho que fazer análise dos graus de liberdade, porque eu tenho um balanço global total, bem grande, que é esse aqui, ó, um balanço global total bem grandão, e pega tudo, ó. Agora eu posso desenhar no Excel, né? Então ficou bom. A Brenda perguntou se esse foi o que você mostrou nas primeiras aulas. Sim, lá eu mostrei ele resolvido, eu não mostrei como resolver, né? Agora, para as próximas eu vou resolver ele na mão e depois trazer ele no Excel. Porque esse aqui eu tenho que fazer... Tá vendo? Essas variáveis aqui, elas não surgiram do nada, né? Elas vêm do balanço por sistemas. Então, eu tenho um balanço de massa global. O que eu tenho no balanço de massa global? Eu tenho, entrando, olha só, a corrente F... Eita, arco-íris. Tem mais alguma entrada? Global? Nenhuma. E o que eu tenho saindo? Deixa eu mudar essa cor aqui, porque fica muita informação. O que eu tenho saindo? Ó, do global, eu tenho a corrente I ali embaixo do moinho, a corrente G, eu tenho, que é da peneira, eu tenho a corrente J, que é água, a corrente L, que é água, e mais o produto, que é o açúcar. Professor, e essa corrente H ali? Então, ela sai do processo? Não. Global? Ela vai entrar como o quê, por exemplo, na hora da gente fazer o cálculo? Ela entra no balanço da peneira e do evaporador. Porque a gente vai ter que fazer um cálculo, tipo, por partes separados, isso. Esse aqui ó, é o global, tá? Global de todo o processo. Aí depois, por exemplo, se eu fizer um balanço para o cristalizador, o que entra no cristalizador? Entra a corrente K, sai L e sai M. Então, além de eu ter que calcular o balanço global e o balanço por componente, eu vou ter que calcular assim por equipamento, e dentro dos equipamentos eu calculo por componente. No balanço de massa a gente não calcula dentro das coisas, tá? Eu posso ter esse aqui, ó, pro cristalizador, eu posso fazer por componentes para ele. É só multiplicar pela fração. Tá? K vezes X de água é igual a L vezes X de água de L, né? Mais M vezes X de água em M. E a mesma coisa para o açúcar. K vezes X de açúcar em K, L vezes X de açúcar em L, mais M vezes X de açúcar em M. Por isso que ele é grande.
Aí imagina a quantidade de incógnitas e de equações que eu vou ter aqui. Por onde eu começo a calcular? Qual que eu tenho que resolver primeiro? A análise de grau de liberdade é o que me define isso. Isso está previsto para uma aula mais para frente, mas vai ter. Aí eu vou definir, vou listar todas as equações, como eu fiz aqui, vou listar todas as equações, vou ver o que eu tenho de incógnita, o que eu tenho de variável conhecida, e aí a gente vai definir, eu começo pela equação 15, depois eu vou para a equação 8, depois eu volto na 2, e aí a gente monta um sisteminha bonitinho, que é uma linha de raciocínio de cálculo. Não sei se ficou muito claro, né? Porque aqui eu tenho, isso aqui eu fiz só para o cristalizador, né? Se eu fizesse um balanço na peneira, como que seria? Entra a corrente... Opa, cadê a caneta? Não quer fazer? Entra a corrente E, sai a corrente G, mais a corrente H. E aí eu vou fazendo um por um. Então, o que eu tenho aqui, se você parar para olhar? Eu tenho um balanço global, mais 4 balanços por equipamento. Balanço de massa por processo, né, por operação. Fora, e mais 3 balanços por componente para cada um desses aqui. Então, eu tenho isso aqui, Aqui eu tenho mais 3 por componente. E aqui eu tenho mais 12 por componente. Foi essa a minha pergunta, professora, aquela hora. Acho que eu não soube colocar direito as palavras, mas era exatamente isso. Eu vou ter que calcular os 4 balanços por equipamento e neles vão ter o balanço de componentes. Sim. Entendi. A Brenda falou misericórdia. Então aqui dá 4 equações. Aqui dá mais 16 equações. Então no total a gente vai ter 20 equações. E se cai um exercício desse em alguma avaliação, os alunos não fazem. E é um exercício fácil, tá? Tem reação química aqui? Não. Precisa calcular reagente limitante, reagente em excesso? Não. Precisa fazer balanço de energia? Não, eu ia perguntar isso para você, porque eu acho que para calcular balanço de energia eu achei um pouco mais difícil. Para colocar no Excel é mais difícil ainda, não é? Se você tiver a tabela de origem dos dados, né, de entalpia, não. Porque o balanço de energia, o complicado é ter os dados, de onde buscar os dados, né? E saber interpretar, lógico. Igual aquele que estava dando erro nosso ali, né? O mais difícil é você calcular. Você viu que o interessante de ter errado, que depois fica a lição, né? Porque eu sabia que estava errado. Porque os dados não faziam sentido. Então, eu falava. Vocês vão lembrar que eu falava, né? Nem sempre tá errado é ruim. Porque eu consegui descobrir que eu entendi o processo. Que não fazia sentido aquele número que estava aparecendo para mim. Também é uma lição, né? Mas acho que rendeu por hoje. 2 exercícios facinhos, como diz a Brenda ali. Deu para fazer muita coisa. Em uma aula, hein? Isso aqui é um semestre de aula na faculdade. Seria facilmente um semestre de balanço de massa e outro semestre de balanço de energia. Esse que eu fiz do caldo de cana, o pessoal da usina faz o tempo todo, né? Porque entra a cana e eles têm que ficar fazendo as mudanças. A diferença é que eles têm as planilhas prontas. Mas se mudar alguma coisa no processo, quem que vai fazer o ajuste? Quem que entende do processo para poder fazer as mudanças? A pessoa tem que compreender um pouquinho. Mas é interessante. Ficou alguma dúvida, meninas? Aí eu volto na aula passada, né? O fundamento é o que define aqui quando você consegue resolver algum problema ou não. Quando você entende o fundamento, fica fácil você encontrar os erros. Se você não entende o fundamento, tinha dado, nossa, lá a massa específica tinha dado, era 80, 70 e poucos.
Ah, calculou, não deu erro no solver, tá tudo certo. E não tava. Aquela questão do fundamento da engenharia em si, né? E vocês vão usar mais balanço de massa do que pensam. A maioria do ar no frigorífico vai ver isso o tempo todo. Entra tantas toneladas de carne, isso tem que ir para algum lugar, nem que seja para perda. Sim, nossa, ele é todo dia isso, eles fazendo. Com água também. Com água e com os ingredientes que entram. Uhum, é o tempo todo. Porque é balanço de massa. Balanço de massa na indústria define a indústria. Você pode saber calcular os equipamentos, as coisas, mas sem balanço de massa a coisa não faz sentido. É a coisa que eu mais gosto da engenharia, que eu sempre fui melhor, é balanço de massa. Então, alguma pergunta? Ok. A gente deixa para o próximo sábado, a gente tem mais outro tema. E vai ter futuramente também a de análise de grau de liberdade, que chama a aula que está marcada. É muito legal essa parte. Porque ele não serve só para balanço de massa, tá? Serve para quando você tem várias equações para calcular e várias incógnitas e você não sabe por onde começa. Possivelmente vocês ou têm ou vão ter uma disciplina disso com o Toninho, que vocês vão ter que definir projeto de indústria química, alguma coisa assim. E tem uma sequência de equações para resolver, tem métodos para isso e tudo mais. Boatos que a gente vai ter. Então é isso mesmo. Mas eu vou ensinar do meu jeito aqui, que é diferente, que sempre deu certo. Então eu vou interromper aqui a gravação, porque por hoje deu bom, né?